Arthur. Salve, Brasil! Esse é o nosso ritmo de hoje. Será que a gente já pode começar a contagem regressiva para o feriado de 1º de maio? Vou trabalhar horrores. Vai trabalhar horrores? Achei que você falou com pouco entusiasmo. Sei Tô não. feliz, tô agradecendo. Tá. Gabi, contagem regressiva? Eu tô. Eu não vou trabalhar, não. Vou trabalhar em casa, né? Mas fora. Sobe o Trabalho som. também, tá? DJ, sobe o som. Aquela musiquinha. Aleluia. Pô, ela encasquetou que eu trabalho Você não vai demais. trabalhar? Não, ela vai trabalhar em casa. Ah, eu não ouvi a palavra em casa. Trabalhar em casa. Eu não ouvi. Recolhe a música, DJ. Eu trabalho também. E você, Belinha? Estarei curtindo o feriado no Rio de Janeiro, mas trabalhando também. Olha lá. Trabalhando? Todo mundo. No 1º de Mas maio? a gente tem, assim, feriado pra gente... Pra gente não, cara pálida. Não me bota nesse rolo, não. Ah, você não trabalha no feriado? Claro que não. Jura? Você tem isso como Minha filha, premissa, se aos assim? 62 anos, com Chocada. 40 de carreira, eu não pudesse me dar um feriado, um sábado e um domingo, eu Meta ia de estar vida. maluca. Eu sei que Inspiração. não é a vida da grande maioria da população brasileira. Eu estou falando de mim. Se eu, aos 62 anos, com essa carreira que eu tenho, 40 de trabalho, não pudesse me dar um feriadinho, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho incrível você querer usufruir do Eu feriado. gosto de aluna que levanta o dedo. No dia a dia, o que a gente mais vê, na real, é gente trabalhando cada vez mais, o tempo todo no WhatsApp, até nos finais de semana. Mas tem mudanças no sentido contrário vindo aí. Nesse mês foi a vez do Chile reduzir a carga de trabalho para 40 horas semanais, que é o número recomendado pela Organização Internacional do Trabalho. O Brasil segue com as nossas 44 horas. Alguns países já reduziram a jornada de trabalho para 4 dias na semana. Escócia, Emirados Árabes e Portugal está começando a testar esse modelo. Então, essas notícias fazem a gente colocar na roda o seguinte pensamento. Viver para o trabalho, será que está ficando obsoleto? Pega, Gabi! Eu Vai diria, ser bem provocadora, hein? eu diria que está ficando um pouco produtivo. Eu tenho duas reflexões a partir daí. A primeira é se de fato a gente trabalha muito ou se a gente tem a sensação de que trabalha muito, mas produz menos. E eu digo isso, claro que eu estou falando de um recorte da população, né? A gente mora num país extremamente desigual e tem pessoas que estão lá, de fato, Claro. trabalhando incessantemente de sol a sol para poder sobreviver. Mas É uma questão de privilégio, né? Poder escolher trabalhar menos hoje. Exato. E saindo desse lugar, em alguma medida, uma coisa que afeta quase todas as pessoas, porque a tecnologia está cada vez mais difundida, embora também chegue de forma diferente nas pessoas, em virtude dessa desigualdade, a gente está tão cansado, e a gente trouxe esse tema aqui no Saia, em várias conversas, a gente está tão cansado e a gente é tão provocado pelas redes sociais e pela tecnologia o tempo inteiro, a gente está tão disponível com o smartphone o tempo inteiro, que eu me pergunto se a gente não fica com a atenção absolutamente dispersa, sem conseguir focar em alguma coisa e, portanto, produzindo menos ao mesmo tempo em que a gente se sente muito mais esgotado mentalmente. Então, a gente se esgota, mas a gente produz pouco. Menos eficiente. Exatamente, muito menos eficiente. Na E a verdade, minha acho que tem uma segunda... questão aízinha que vai nesse bolo aí. Acho que as duas coisas são por aí. Mas tem também muita gente trabalhando errado, eu acho. Em que sentido? No sentido de falta de organização. Mas é justamente isso. É isso que ela Isso falou. vai te levar a não justamente produzir. Você tem essa sensação de que está trabalhando muito, produzindo pouco, porque você está isso trabalhando que eu errado. Perde Mas é o foco, justamente né? isso. E o que eu quero dizer é aquela sensação que... Você, aliás, Todo mundo deve ter corrigindo, o sentido. você está trabalhando errado, a sua empresa está trabalhando errado, a sua chefia está trabalhando errado. E isso conversa com o meu segundo ponto, que é quando os países começam a pensar... Quando a Organização Internacional do Trabalho, né, faz uma orientação de 40 horas semanais, os países começam a discutir essa semana de 4 dias úteis. As pessoas não estão fazendo isso só porque elas são solidárias e sensíveis ao sofrimento humano. É porque a gente começa a ter um descompasso de custo. Então, um trabalhador com a saúde mental absolutamente prejudicada, ele vai ser um custo maior para o Estado. Sim. Então, você precisa reduzir esse custo numa perspectiva de eficiência para o futuro. É justamente o que eu estou dizendo, a gente está falando as mesmas coisas. Eu tenho ali, a minha atenção dispersa o tempo inteiro. Eu acabo o dia, eu estou morto. Você não rende. E eu produzi o quê?
Não Então, rende, esse é o meu pensamento. Mas isso que você trouxe, essa questão econômica, inclusive foi um dos pontos da... Assim, o 1º de maio foi esse dia... Instituído. Né, foi instituído pela redução da jornada de trabalho para 8 horas, né, lá em 1886. E uma das primeiras empresas a adotar isso foi a Ford. E teve um aumento de produtividade muito grande. Aí as outras empresas foram, tipo, né, absorvendo isso. Então, é também uma questão econômica. Não é só porque, não, precisamos são de você, não são, tipo, E talvez não seja, o nosso esgotamento não seja decorrente, o que eu quero dizer, do trabalho em si. O nosso esgotamento é decorrente de uma série de fatores, de uma série de variáveis que estão operando sobre a nossa vida de maneira concomitante. Então, sim, eu trabalho 5 dias por semana, mas será que o meu desgaste mental decorre só do meu trabalho, efetivamente? Ou decorre desse negocinho aqui? Quando a gente fala sobre mulheres negras, não tem como a gente falar sobre se impor no trabalho de uma forma mais incisiva. Não estou nem falando de grito. Às vezes estou falando de um simples posicionamento, um pouco mais duro, um pouco mais direto. Isso já é colocado no lugar de pedância, de arrogância. As oportunidades para a gente já são mínimas. As tolerâncias são né? E as são tolerâncias mínimas, são né? baixíssimas. Então, é difícil também falar, se empodere, vai lá, fala o que você tem que falar, faça o que você tem que fazer e diga como você quer, porque não é tão simples assim, para a gente. Então, quando o Gabi fala de recorte, é importante também a gente falar sobre esse recorte. Mulheres pretas estão muito mais passivas de julgamento, de serem tiradas das suas mínimas e poucas oportunidades que, às vezes, lhes são concedidas quando a gente se coloca no lugar que a gente tem que se colocar. Né? E continuando, o que eu penso a gente está falando disso como um problema estrutural. Uhum. E é importantíssimo que nós falemos dos problemas nesse nível estrutural. Só que a gente pode também, a Bela falou, eu estava lá na reunião e eu peguei algumas estratégias. A gente tentar, porque a gente pode fazer os trabalhos paralelamente, a gente pode discutir a estrutura e a gente pode discutir o que a gente consegue fazer com a nossa existência a partir daquilo que a gente tem em mãos. E eu digo isso porque muitas pessoas falam, eu estou numa situação, num trabalho que o meu chefe é absolutamente abusivo, numa situação eu não gosto do que eu estou fazendo. E a gente precisa falar claramente, por exemplo, de se estruturar para poder fazer uma transição. E aí não é só querer, não é só se empoderar. Você tem uma demanda material, por exemplo, de trabalhar com dinheiro, fazer uma reserva financeira, se estruturar para conseguir ficar fora do mercado de trabalho se você precisar, desenvolver trabalhos paralelos até que você consiga fazer a transição de uma vez por todas. Então, é muito importante que nós falemos de estrutura e é muito importante que a gente fale também sobre esse aspecto individual, porque se a gente for esperar, vamos falar a verdade, a estrutura não tem mudado na velocidade que a gente quer. Se a gente for esperar a situação estar resolvida por completo, passivamente, na nossa existência individual, é muito duro. Sim. Então, também ter um discurso de quais ferramentas a gente pode ter, como é que você estrutura a sua oratória, como é que você, de fato, desenvolve a autoconfiança, será que você precisa de ajuda de um profissional para trabalhar isso? Como é que você faz para cuidar do seu orçamento? Tudo isso importa. Só que, e isso tudo que você está falando, acho muito importante, só que acho que todos esses outros que você colocou são financeiramente, tipo, custa, né? Custa dinheiro. Total, mas por isso que eu digo que a gente está falando difícil, com recorte. né? De você... Não, sim, mas eu acho que até mesmo para as pessoas, enfim, de classe média alta, não é tão fácil. Você precisa ter acesso a... Você precisa saber que você precisa disso. Total. Né? Então, por isso que a gente precisa falar. A gente precisa falar, exatamente. E não basta só saber que você precisa. Você tem que ter dinheiro para bancar isso tudo. É complicado, assim. E para mim ainda é um pouco mais difícil, porque eu trabalho com arte. Trabalho com música, que é o lazer de muita gente. Música, então, assim, meu trabalho com o lazer, com o prazer, está totalmente misturado. Para mim é mais difícil ainda dividir. Então, quando eu estou de folga, eu pego um violão, estou compondo, estou trabalhando. Exato. Certo? Então, eu pego um livro, uma coisa para escrever, para fazer uma música, para uma poesia. Estou trabalhando. Eu vou ouvir uma música, eu já começo a pensar naquele arranjo, naquela produção. Estou trabalhando. Eu vou ver um filme, aí eu começo a analisar a atuação, o processo de atuação, de filme, já estou trabalhando. Então, assim, para mim ainda é mais difícil
estabelecer esse momento de lazer e achar coisas em que eu possa ser a minha pessoa física, sabe? E não a pessoa jurídica. É um grande exercício. Poderia ajudar, que você trouxe essa questão da produtividade, né? E querer estar sempre produzindo. Eu acho que está na hora da nossa sociedade começar a se perguntar o que é trabalho e a gente talvez realocar os valores que a gente dá para cada tipo de trabalho. Porque a gente supervaloriza o trabalho produtivo, aquele trabalho que sempre foi atribuído ao homem, que sai de casa para trabalhar, para produzir alguma coisa para o nosso, né, sistema. Só que a gente não valoriza o trabalho reprodutivo, por exemplo, o trabalho do cuidado, que é muito importante. Esse trabalho ele é feito majoritariamente pelas mulheres, ele não é valorizado e, consequentemente, não é remunerado. E quando é remunerado, ele não é lá remunerado tão bem, não é tão justo, exatamente. Então, eu acho que a gente precisa... esse trabalho, né, do cuidado, ele é a base da nossa economia, né? Hoje, se a gente for ver, ele gera 11 trilhões de dólares, são 13% do PIB mundial, isso, tipo, globalmente falando. É muita grana que a gente faz de graça para esse sistema. Então, eu acho que se a gente começar a dar valor para esse trabalho que não é produtivo, a gente vai ficar no ócio se sentindo muito, muito melhor, menos culpada de não estar produzindo alguma coisa que a sociedade impõe que é necessário da gente produzir, que é só ali que ela coloca valor. E, trazendo o gancho da questão da jornada de trabalho, da redução de um dia, por exemplo, como está sendo testado em Portugal, eu acho muito interessante que a gente pense também o que fazer com esse um dia, por exemplo, para as pessoas que não contribuem com um trabalho doméstico, né? Eu acho que seria muito incrível, seria uma oportunidade muito maravilhosa para a gente equilibrar o trabalho doméstico entre os gêneros dentro de casa. Então, o cara que tem um dia a mais ali de folga, chega em casa, rende a mulher, porque ela está tipo, exausta e ela pode ter esse dia para estudar, para dormir mais, para brincar, para, sei lá, fazer outras coisas, sair com as amigas, exatamente. Então, é uma oportunidade, eu acho, da nossa época de reequilibrar esse lugar, porque as mulheres estão exaustas. Já que deu, o que você faria, né? Foi a pergunta que eu lancei para todo mundo, estou aqui lendo as respostas de vocês. Com esse dia a mais de folga. Ganhou um dia a mais de folga na semana. Como que vai organizar a cozinha? Como que vai organizar a cozinha? Tá faltando fralda, tem que comprar fralda, a menina tá dormindo direito? Você ia trabalhar na casa? Expõe a luz depois das 18 horas? Você ia trabalhar na casa? É lógico. Ia fazer o trabalho doméstico. Ia. Mas eu procuro. A minha mãe disse que eu sou viciada em me estressar. Não estou sozinha, não. A Vivi aqui falou, iria passear e que você ia fazer? Mais. Um disco. O que você falou? Um disco? Eu sou workaholic. Cara, eu tô tá fazendo legal. um disco nas minhas horas vagas, eu tô fazendo um disco. Ah, você está fazendo isso? Produzindo um disco, tô criando um disco. Então tá, aí vamos supor que você ganhou um dia a mais aí na sua escala. Tem um dia a mais, apareceu um dia a mais, no 8º dia. Que posso falar aqui, não? Pode, fala. Não, continua ele aí, o Twitter Twitter da fala no menina. meu ouvido, fala com o olho, fala com mímica. Eu sou ótima de imagem e ação. Lê o Twitter aí, menina, das meninas aí. Pô, o que você faria, Astrid? O que eu faria? É. Eu pensei muito nessa resposta porque eu já faço. Então, eu estou me colocando em outra situação. Tá. Mas esse um dia a mais ia ser muito bom para eu fazer uma coisa que eu adoraria voltar a fazer, que é sair fora de São Paulo. Interessante. Delícia. Tipo, quinta-feira à noite. Sair fora de São Paulo. Para um lugarzinho perto ou para um lugarzinho longe. Achei bom o lugarzinho de passagem aérea, uma pergunta viajar. Assim, e tal. Eu gosto de fazer vários nados. Muita gente fala em viajar. E tem uma pessoa, a senhorita Aline Carvalho, teria vida. Ai, a Sharon. Nossa, que profunda. Mas é verdade. A Sharon aqui, algum esporte pela saúde física e mental que está precisando e eu não tenho tempo. Mas é que é isso, muita gente vive, na verdade sobrevive, né? E aí Viver a hora essa vaga para fazer o do que... tipo, caraca, tô vivendo, sabe?